Oi, oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, professora. Pessoal, hoje nós estamos falando com vocês, então, direto de uma gravação. Estamos disponibilizando a aula de forma gravada por conta dos jogos, né? Vocês não vão ficar sem aula, então deixamos a gravação, o conteúdo está sendo apresentado aqui hoje para vocês, e nós estamos então na nossa aula de número 8. Na semana que vem nós voltamos então no nosso. Na semana que vem não, né? Lembrando que vocês terão aula num dia diferente, né? A aula dessa disciplina vai acontecer na sexta-feira, então. Só para lembrar, não se esqueçam, vou mandar um comunicado, então vai ser no dia 26, a aula número 9, ok? Fiquem à vontade depois para mandar as dúvidas de vocês lá no Fale com o Mediador, como nós não teremos interação direta aqui pela aula, né? Podem mandar para mim depois. Fique à vontade. Obrigado, Renan, por essa introdução, pessoal, pelo lembrete que essa semana teremos aula também na sexta-feira, repondo a aula do dia 1, né? Então, vocês vão ter mais uma semana ali de folga para terminar o mapa com calma antes da entrega. Pessoal, vamos lá para a nossa oitava aula. Passou muito rápido esse módulo, pessoal. Vejam só, já estamos na nossa penúltima aula que fala sobre questões de sustentabilidade urbana. Primeiro, né, aquela provocação inicial da aula. Em qual dessas cidades vocês gostariam de viver? Uma cidade A, né, o exemplo da cidade A, não temos arborização, temos uma cidade cinza, né, um grande centro urbano, isso é muito comum, é uma imagem muito comum da nossa realidade, infelizmente, grandes centros urbanos onde se prevalecem questões de até de construção civil e esquecem da sustentabilidade nas cidades. E a questão B representaria, né, uma rua de uma cidade totalmente arborizada, um espaço que traga esse contato interno, externo com a vegetação, né? Esse contato interno, porque quando estamos nas nossas residências ou até no comércio, a gente tem uma vegetação, enfim, a gente tem uma outra realidade, temos outras sensações comparados a estarmos em um espaço onde não temos nenhum tipo de vegetação presente. Então, qual dessas cidades, pessoal, que vocês gostariam de viver, se fosse possível escolher? A ou B? É muito estranho agora, a gente não está tendo a interação, mas vamos seguindo. Tudo isso, pessoal, ocasiona-se através de uma série de fatores. Um desses fatores relacionados à pouca arborização urbana vem devido ao crescimento das cidades. O aumento populacional, a expansão das áreas urbanas e a intensificação das atividades econômicas geram diversos desafios relacionados à infraestrutura, à mobilidade, a habitação e a preservação ambiental, tendo como os principais problemas urbanos a impermeabilização excessiva do solo, redução das áreas verdes, aumento da poluição atmosférica, formação de ilhas de calor, enchentes, alagamentos, perda da biodiversidade e também a desigualdade socioespaciais que vemos, né, e enfrentamos dentro das cidades. Ao lado, uma imagem mostrando essa questão também de queimadas, de desmatamento das áreas urbanas e que isso acontece, né, enfim. Tem coisas que também não estão no nosso controle, e né? A partir disso, as cidades vão crescendo e vão avançando.
Claro, pessoal, é importante nós termos o avanço das cidades. As cidades são importantes para nós, desde o nosso trabalho, o próprio comércio, as próprias indústrias, enfim. O crescimento e desenvolvimento da cidade é um tópico muito importante. Entretanto, a gente sempre tem que buscar o equilíbrio em tudo que nós vamos fazer. Nós vimos na aula de número 6 estratégias bioclimáticas relacionadas a enchentes, aos jardins de chuva, às biovaletas. Nós temos meios onde conseguimos, né, unir a cidade e o meio urbano também, mas na maioria das vezes não é o que nós estamos vendo. Entretanto, a partir dessas questões ambientais que estão cada vez mais afloradas no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, se há uma forte preocupação também com a cidade e com a sustentabilidade dentro dos nossos espaços. Os problemas urbanos, aqui foram elencados alguns e eu diria os principais, né? Quando a gente trabalha com um espaço totalmente edificado, uma cidade totalmente edificada com uma pequena parcela de solo, de áreas verdes, nós temos uma impermeabilização excessiva do solo. A água não consegue, ela não tem por onde sair. Nós temos materiais tecnológicos também, como concreto autodrenante, enfim, que podem auxiliar nessas questões. Não é o ideal, né, utilizar totalmente uma impermeabilização do solo, mas o concreto autodrenante é uma estratégia, né, foi desenvolvido e é uma estratégia que pode minimizar esses impactos. A redução das áreas verdes, né? Nós podemos trazer como exemplo os jardins de chuva, pequenas praças, espaços dentro da cidade para trazer essa sensação e até o que a vegetação nos proporciona dentro da cidade, a sombra, né? Então, são questões que podem ser trabalhadas. Sempre tem como a gente articular essas questões. E o nosso papel enquanto arquitetos, urbanistas, né, dentro do paisagismo, da área do paisagismo, é sempre estar antenado e sempre buscar soluções para os principais problemas, tanto da cidade quanto, né, dos espaços urbanos. O conceito de sustentabilidade, ele busca equilibrar três dimensões que são fundamentais. A primeira dimensão está relacionada à dimensão ambiental, a conservação dos recursos naturais, proteção dos ecossistemas, redução da poluição nos ambientes. Então, esse conceito é dividido em três dimensões e a primeira fala sobre a questão ambiental das cidades e dos espaços. O segundo fala sobre a dimensão social, que inclui a questão social, a qualidade de vida das pessoas e o acesso democrático aos espaços públicos, a questão de ir e vir. E será que a sustentabilidade auxilia nisso? Lembram que em uma de nossas aulas, se não me engano, na aula que falamos sobre os parques, será que são igualitários? Nós temos parques centrais somente na cidade? Será que os parques atendem todos os bairros? A gente já parou para pensar nisso? Um parque atendendo todos os bairros? E se esse parque está em uma região central? Como os bairros mais distantes vão ter acesso? Será que o acesso vai ser igualitário às pessoas que moram próximo a esse espaço? São questões a se refletir, né? Desde o acesso democrático aos espaços públicos. E, por fim, a dimensão econômica, que prevê o uso eficiente dos recursos, o desenvolvimento econômico sustentável e a redução de desperdícios. Né? Esses desperdícios estão relacionados em vários âmbitos. A gente deve prever o principal desperdício na construção civil
é dos materiais. Infelizmente, né, às vezes a gente corta um porcelanato e sempre temos sobra de material. E o que que a gente pode fazer com isso? Como que a gente pode articular essas questões? Tudo isso faz parte também da questão da sustentabilidade urbana. Por isso que eu digo, pessoal, tem muitos alunos que trazem a sustentabilidade como conceito, como partido em seus projetos. Agora, falando em âmbito geral, sejam projetos arquitetônicos, paisagísticos, enfim. A sustentabilidade vai muito além de você ter, por exemplo, placas solares na edificação, de você trabalhar com o reuso de água. A questão da sustentabilidade vai muito além desse âmbito. Então, nós temos que cuidar também por questões superficiais e tentar trazer elementos mais que, sabe, que favoreçam, que estabeleçam uma questão sustentável de uma maneira mais democrática e completa também. A importância do paisagismo para a sustentabilidade. O que que o paisagismo traz? Como o paisagismo auxilia na questão sustentável? O paisagismo vem como ferramenta ambiental e vai muito além da estética. Eu acredito que agora, quase concluindo a disciplina, na nossa penúltima aula, vocês já conseguiram ter essa questão fundamentada. O paisagismo vai além de questões estéticas. A gente tem mecanismos de trabalhar o paisagismo também de uma maneira a promover certos elementos na sustentabilidade urbana que englobam a cidade como um todo, as biovaletas, o exemplo também da travessia de fauna, que foi um exemplo que vocês, muitos alunos, né, foi trabalhado na aula 7, tema das rodovias, o paisagismo rodoviário, e muitos alunos, né, se pegaram de surpresa, né? Então, vejam, o paisagismo atua em várias questões que muitas vezes nós nem sabemos. A questão do paisagismo rodoviário também. Acredito que alguns alunos foram pegos de surpresa, porque a gente não para analisar que nas rodovias também existe o paisagismo. O paisagismo está em todo lugar e ele vai muito além da estética. Temos a questão da erosão do solo, né? Ele ajuda na compactação do solo, nos taludes. Isso foi algo estudado na aula 7, então tá bem recente. A gente conseguiu já aqui, quase finalizando a disciplina, ter esse entendimento que o paisagismo vai muito além de questões estéticas. Ele atua como um instrumento de recuperação ambiental, controle climático, gestão de águas urbanas, auxilia na conservação da biodiversidade, promovendo o bem-estar social. Os benefícios dos espaços verdes são filtragem de poluentes atmosféricos, produção de oxigênio, controle da temperatura, aumento da umidade do ar, redução de ilhas de calor e abrigo para a fauna urbana. A gente precisa da fauna, a gente precisa dos animais, né? As abelhas, por exemplo, são muito importantes para nós porque elas polinizam nossas flores. Então, tudo faz parte de um ecossistema, nada é por acaso. Os principais benefícios dos espaços verdes urbanos, eu acredito que entram como controle de temperatura em grandes centros, em grandes cidades, aumento de umidade do ar. Vocês vivem isso, né? Quando o calor, né, na época de verão é muito intenso, nós temos vários problemas respiratórios devido também à questão, né, da pouca umidade no ar. Então, o paisagismo atua em questões também da nossa saúde, trazendo também benefícios sociais através de espaços de convivência que reduzem o estresse, melhoram a nossa saúde mental e incentivam a população à prática esportiva. Comentei já com vocês, mas aqui na minha cidade o pessoal utiliza
muitos parques, as praças, eles fazem uso disso e praticam também atividades físicas. Então, uma coisa leva a outra. Se você tem um parque, um espaço agradável, as pessoas vão utilizar, vão fazer uso desse espaço. E com isso, usufruir dos benefícios sociais que esses espaços verdes dentro da cidade nos trazem. E, claro, os benefícios econômicos. O paisagismo auxilia também em questões de valorização imobiliária. Hoje, vocês já perceberam que a maioria dos condomínios são em locais reservados, locais que têm até muitas vezes uma vegetação nativa, grandes parques? Isso entra também em uma questão de valorização imobiliária, reduzindo custos energéticos, né? O paisagismo nos auxilia nisso também, e é uma atração turística dentro das nossas cidades. Os princípios da sustentabilidade no paisagismo. Ele traz para nós questões de design integrado. O planejamento sustentável, né, exige integração entre as áreas da arquitetura, urbanismo, paisagismo, engenharia, ecologia, e o objetivo do design integrado é integrar, criar espaços funcionais, esteticamente agradáveis e ambientalmente eficientes. É uma questão paralela aqui, pessoal. A energia eólica, ela seria a solução para todos os nossos problemas referente à produção de energia e sendo uma energia limpa. É uma curiosidade que eu vi, acho interessante comentar com vocês, mas ela não pode ser implementada em grande escala porque ela altera o curso das aves. Vejam só que curioso, pessoal. Né? Uma estratégia talvez simples, né? Não é tão complexa, pode alterar o curso migratório e o curso das aves. Eu achei muito interessante essa curiosidade, acho bacana trazer para vocês, né? Às vezes a gente se pergunta, é uma energia limpa? Não, não é tão complexa quanto a energia solar, e o vento nós temos de manhã, à tarde e à noite. A energia solar nós temos somente durante o dia. Então vejam só, tudo está interligado. Parece que tudo foi feito perfeitamente, não é mesmo, pessoal? Quando eu começo a estudar e descubro curiosidades assim, eu fico me perguntando e me fazendo novos questionamentos. Por fim, né, concluindo aqui a questão do design integrado, o planejamento sustentável, ele articula várias áreas, né, desde a arquitetura, urbanismo, paisagismo, engenharia e ecologia, criando assim os espaços funcionais que são agradáveis para nós que estamos vivendo dentro da cidade, dentro dos espaços urbanos. A eficiência energética tem conceitos de arborização estratégica. Por quê? Essa arborização traz sombreamento aos edifícios. E vocês sabem que fachadas com uma incidência solar muito grande são prejudiciais. Não é interessante também, principalmente no calor. Se a gente tiver uma fachada que receba insolação o dia todo, nós vamos utilizar o quê? Mais ar-condicionado. E com isso, né, não temos uma eficiência energética nos nossos ambientes. Essa palavra também vocês já devem ter visto muito em eletrodomésticos, principalmente em geladeiras, que diz referente ao consumo de cada eletrodoméstico, quanto ele consome de energia. Essa arborização estratégica nas nossas edificações, dentro das nossas cidades também, nos parques, nas praças, ela nos auxilia nessa questão de eficiência dentro dos projetos. A eficiência energética vem relacionada ao uso de energia. E nas residências, falando agora de um paisagismo residencial,
A arborização estratégica nos auxilia na redução do consumo de ar condicionado. A vegetação natural, ela é muito interessante de ser trabalhada porque nós temos grandes corredores verdes, com isso conseguimos ter brisas suaves, então o ar está quente, mas passando por esses corredores ele acaba se resfriando. E com isso temos um direcionamento dos ventos predominantes. É uma maneira também de articular esses corredores verdes com direcionamento de ventos para as cidades, para os grandes centros. Por que não? E nas residências nós trabalhamos com a ventilação natural de maneira cruzada. Acho que é a maneira mais simples e eficiente de trabalhar ventilação cruzada em uma maneira, em um âmbito de projetos residenciais. E é claro, pensar na iluminação natural, porque ela auxilia na redução do consumo elétrico. Gestão sustentável da água. A água também, pessoal, ela está presente em várias questões da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo. É muito importante nós estudarmos a água, né? Como a água também afeta e direciona os nossos projetos. A água é um recurso cada vez mais valioso dentro das cidades. E hoje, a gestão sustentável da água preza a redução dos desperdícios, a diminuição das enchentes e o aproveitamento dos recursos naturais, né? A economia de água. E comentei com vocês também, eu acho muito simples a captação de água, principalmente nas residências, através de calhas. E na maioria das casas nós não vemos essa questão de reaproveitamento da água e é algo extremamente simples. Algumas estratégias também são utilizadas. O Charis Camping é uma estratégia que traz um paisagismo com espécies que exigem pouca irrigação. Trouxe ao lado aqui imagens de suculentas, né? As suculentas a gente já viu e nós conseguimos, né, entender. Elas são plantas que precisam de pouca água e o nome já diz, né? Suculenta. Ela é uma planta que tem muita água no seu interior. É uma planta, quando a gente às vezes tira uma folha ou faz um corte nessa planta, ou até, por exemplo, em alimentos vegetais, a gente consegue ver essa questão da suculência dentro da planta. É uma vegetação resistente à seca e é uma espécie nativa de áreas que tem esse clima mais seco, esse verão mais forte, mais predominante. As plantas se adaptaram também ao clima local. E os sistemas de irrigação eficiente que são utilizados através da gestão da água hoje são o gotejamento e os sensores de umidade. A questão de sensor de umidade, eu até desenvolvi um projeto robótico para trabalhar em um outro âmbito, em outro projeto que eu atuo juntamente com a prefeitura aqui de Guarapuava. E esse sensor de umidade é muito interessante, porque ele fica alocado no solo, como se fosse duas pás. Ele fica alocado no solo onde está a planta e ele indica, né, qual a porcentagem de umidade da planta. Então, isso ajuda a gente também em questões de irrigação. Para quem tem problemas em cultivo de plantinhas, né, principalmente residenciais, seria uma solução estratégica bem bacana. A infraestrutura verde. O que é infraestrutura verde? É um conjunto de elementos naturais integrados ao ambiente urbano que vão auxiliar no equilíbrio ecológico da cidade, na ecologia da cidade, no tratamento, no uso da cidade. Exemplos: os parques, que é a atividade mapa de vocês, os corredores ecológicos, os jardins de chuva, os telhados verdes, paredes verdes, áreas impermeáveis que ajudam no controle também das águas. Ai, desculpa, pessoal, a gripe me pegou de jeito essa quinta-feira.
Então, essas várias questões são relacionadas e fazem parte da infraestrutura verde das nossas cidades. Um exemplo muito interessante, pessoal, é a High Line. Ela é localizada em Nova York. Ela foi um projeto de requalificação de uma ferrovia abandonada. Então, ele percorre um trecho muito amplo da cidade e se tornou um parque suspenso urbano. É uma atração muito interessante. Eles conseguiram desenvolver, né, um paisagismo, um trabalho magnífico dentro de um espaço que estava inutilizável. E no futuro, como que vai ser, né? A gente nunca para pensar e às vezes, né, nem imaginamos, né? Falavam que nos anos 2000 já iam existir carros voadores. Não sei se vocês lembram dessa questão. Mas como vai ser com o passar dos anos os meios de transporte, meio de locomoção? Nós já vimos que surgiram novos. As motos elétricas, os patinetes e futuramente, o que será que vai ser desenvolvido? Aqui eles evoluíram, a cidade evoluiu e deu um novo uso. E mesmo assim, é um projeto tão cheio de memória, né? É um projeto magnífico, apesar de ter evoluído, ter um novo sentido, digamos assim, mas ele continua tendo muita memória. Os benefícios desse projeto são de revitalização urbana, de turismo e também da biodiversidade dentro do projeto. Aqui, pessoal, eu vou parar de compartilhar e compartilhar novamente com. Sempre esqueço. Um vídeo falando sobre a Rig Nova Line. York pegou uma ferrovia abandonada suspensa e transformou. Nova York pegou uma ferrovia abandonada suspensa e transformou ela em bilhões de dólares em valorização imobiliária. Isso aqui é a High Line. Hoje parece um parque futurista no meio de Manhattan. Pessoas caminhando, jardins suspensos, arte, vista da cidade, turismo. Mas durante décadas, esse lugar era praticamente uma ruína industrial esquecida. A estrutura foi construída nos anos 30 para transportar carga por cima das ruas de Nova York. Só que com o tempo os trens deixaram de usar a linha e a High Line ficou abandonada. O mais fácil teria sido demolir tudo, mas a cidade decidiu fazer o contrário, transformar a ferrovia num parque suspenso. E talvez ninguém imaginasse o impacto que aquilo teria. Depois da revitalização, a região explodiu. Hotéis surgiram, prédios de luxo apareceram, galerias abriram e bairros inteiros começaram a valorizar absurdamente. Hoje, a High Line é considerada um dos maiores casos de transformação urbana do planeta. E talvez exista um insight muito forte nisso tudo. Durante décadas, muitas cidades destruíram espaços antigos tentando modernizar tudo. Agora, algumas das cidades mais inteligentes do mundo estão descobrindo que reutilizar espaços esquecidos pode gerar muito mais valor do que simplesmente começar do zero. Talvez o futuro das cidades não seja construir mais, mas reinventar melhor. Eu sou Anderson Diegues e todos os dias compartilho por aqui histórias, negócios e curiosidades do mercado imobiliário. Se você também é apaixonado por imóveis, histórias e vendas, Então, pessoal, quem quiser ver depois o vídeo, deixo o link ali. Mas foi uma maneira da gente entender melhor como a Highline vive, né? Como ela está inserida ali. E uma curiosidade também que foi mencionada no vídeo, isso valorizou o espaço, valorizou bairros de Nova York por conta da questão do próprio turismo. Agora entrando em questões polêmicas, qual que é o maior problema ambiental urbano da sua cidade? São as enchentes, a falta de arborização, a poluição, o trânsito, a impermeabilização do solo, o descarte inadequado de resíduos. Quais são os maiores problemas ambientais urbanos da cidade? É interessante a gente se questionar aí, né? Pensar
na maioria das vezes, esses problemas estão elencados em quase todas as cidades, exceto a questão de enchentes, né? As enchentes a gente já precisa de outros fatores para que elas aconteçam. Mas falta de arborização é muito vista, poluição, o trânsito e a questão da impermeabilização do solo, do descarte inadequado de resíduos é frequentemente vista em muitas cidades do Brasil. Seria a nossa realidade, infelizmente. E eu acho que existem algumas questões relacionadas à cultura também. As pessoas, elas não cuidam das cidades, elas não têm esse... Desculpem, pessoal. Elas não têm essa preocupação em cuidar da cidade. E isso é muito complexo quando a gente vê, por exemplo, descarte inadequado dos resíduos, né, uma degradação em questões públicas, pontos de ônibus, frequentemente nós vemos isso. Então, é complicado ter essa crítica, porque eu acho que é algo muito nosso, que as pessoas têm que mudar com o passar dos anos e ver que a cidade é para elas. Todos vivem na cidade, nós utilizamos os equipamentos públicos e muitas vezes são desenvolvidos com o nosso próprio dinheiro, né? São questões públicas para todos. Saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental, social e não é apenas a ausência da doença, né? A saúde vai muito além dessa questão. Praças, parques, será que são um gasto público ou são investimentos? Investimentos relacionados à saúde pública, ao nosso bem-estar, né? Conceito da saúde pela OMS, é esse que eu acabei de listar para vocês. Então, é o nosso direito termos espaços públicos para usufruir durante os dias. As arborizações e a questão dos espaços públicos dentro das cidades, principalmente, possuem alguns erros, comentados também durante algumas aulas. As árvores sobre a rede elétrica, as praças que estão abandonadas, a canalização dos rios e as avenidas que são, na maioria de suas vezes, totalmente impermeabilizadas. Então, são questões que devem ser trabalhadas dentro do paisagismo, dentro dos planejamentos urbanos da cidade, né? Por isso que é tão importante nós, enquanto arquitetos, futuros arquitetos, participarmos das audiências públicas para intervir sobre essas questões e também devemos cobrar dos órgãos públicos a manutenção, a poda do paisagismo das árvores em ambientes públicos. Porque também, quando nós não temos uma poda adequada, até mesmo do paisagismo, isso auxilia na proliferação de doenças, insetos ali nesse espaço, né? Os arbustos. Então, é interessante a gente sempre ter uma poda, um trabalho constante nesses espaços. Os desafios da sustentabilidade urbana incluem, né, as enchentes, as ilhas de calor e falta de áreas verdes. E também uma mobilidade ruim. Muitas vezes as pessoas não conseguem ir e vir dentro da cidade por conta dos desafios implementados através dos veículos, através das cidades serem pensadas só para veículos, enfim, e de que os motoristas, na maioria das vezes, não respeitam os pedestres e os ciclistas. Vocês, como sendo arquitetos da prefeitura, o que que vocês iam desenvolver? O que vocês iam propor para solucionar esses problemas relacionados a enchentes, ilhas de calor, falta de áreas verdes, de mobilidade ruim? Como vocês iam articular essas questões dentro do espaço e dentro das cidades?
Se você fosse o responsável por redesenhar um bairro da sua cidade, qualquer bairro, qual seria a primeira medida para torná-lo mais sustentável? Você ia implementar um parque, uma praça, você ia melhorar a questão de incidência de arborização, de paisagismo dentro dessa cidade e utilizar materiais sustentáveis? Como que você, né? Se perguntem como que vocês iam redesenhar esse bairro, trabalhar com esse bairro nesses espaços. A ODS 11, ela prega as cidades e comunidades sustentáveis. É a Organização das Nações Unidas que diz, né, nos fala sobre questão de mobilidade, ir e vir, é nosso direito dentro das cidades, termos áreas verdes, ser uma cidade que inclua a todos e, né, auxilia as questões de resiliência climática. Cada vez mais, pessoal, nós vemos problemas devido a questões climáticas. As questões climáticas estão aí. O mundo trabalha para tentar solucionar problemas que foram criados através, né, de questões relacionadas ao clima. E por quê? Porque as cidades, né, a poluição, né, o grande aumento também de indústrias, de poluição, de carros, enfim, tudo isso, né, foi um retorno para nós. Então, o clima está respondendo, né? A gente, né, com contrapartida, a gente tem essas questões climáticas, onde na maioria das cidades o verão é muito quente no verão e no inverno temos muito frio. Não conseguimos mais ter, né, um clima ameno devido à resposta a essas questões do clima. A sustentabilidade é introduzida, né? E qual que é o cenário contemporâneo? O principal desafio hoje é trabalhar com o crescimento urbano acelerado, a expansão das cidades e a competição entre o ambiente construído, os edifícios, as ruas, a infraestrutura e o ambiente natural, vegetação, corpos de água. Muitas vezes são ignorados, pessoal. Quando temos um grande empreendimento, infelizmente vemos que nas cidades, né, algumas leis conseguem ser burladas. Então, através de tudo isso, né, essas questões podem ser mudadas, podem ser contornadas, as vegetações, os corpos de água, os rios, né, a mata ciliar. Esses riscos do crescimento desordenado, segundo a ONU de 2018, são a degradação ambiental, a poluição, a perda de biodiversidade e a aceleração das mudanças climáticas. Quanto mais desmatamento, quanto mais questões que estão acontecendo de maneira desordenada no mundo, não só no Brasil, nós vamos ter respostas relacionadas ao nosso clima. Agora, falando sobre a importância da diversidade à escala humana. É um conceito desenvolvido por Jane Jokesby em 1961. Ele traz a necessidade da diversidade humana para a questão de inovação, coesão social e a importância de bairros que são caminháveis, trazendo espaços públicos acessíveis ao invés do foco automotivo. Outra questão trazida, né, que as cidades não são pensadas na escala humana, são pensadas nos carros, nos automóveis. E nós vemos que por isso, né, e pelo desrespeito também que acontece pelos motoristas, muitas das pessoas têm até medo de andar pelas ruas. E isso é algo inadmissível. A simbiose urbano-natural, de Douglas Farr, 2007, é um conceito de urbanismo sustentável com relação onde a natureza e a humanidade se complementam de forma interconectada através de justiça social, resiliência ecológica e também viabilidade econômica dentro dos espaços. Os espaços verdes e a saúde pública. Como que eles estão atrelados? Como que eles estão interligados?
tendo um papel transformador da natureza nas cidades, segundo a OMS de 2017. Através de estímulo à atividade física, relaxamento, recreação, nós precisamos nos divertir dentro das cidades também, tendo impacto direto na melhora da saúde física e mental. Serviços ecossistêmicos relacionados à modulação do microclima e a mitigação do efeito de ilha de calor urbana, a filtragem de poluentes atmosféricos e a melhora da qualidade do ar, trazendo também o princípio de equidade socioespacial, que garante acesso democrático e universal a espaços verdes, independentemente de idade, gênero ou status socioeconômico das pessoas. Os pilares estruturais do paisagismo urbano sustentável. Os principais são o design integrado, que utiliza o planejamento que une a questão estética, funcional e ecológica, orientando os edifícios e a vegetação para otimizar os recursos naturais, a luz e a ventilação, que são os principais. A maximização da eficiência energética, o uso estratégico da vegetação para regulamentação térmica e sombreamento, a gestão consciente da água, que é uma das técnicas que eu trouxe para vocês do X-Camping, que são técnicas de paisagismos que focam na redução ou eliminação da necessidade da irrigação artificial. E uma dessas técnicas pode vir com a questão de utilizar plantas que necessitem de menos irrigação. A inovação tecnológica que traz integração de iluminação LED e sistemas que são automatizados e prevêem irrigação eficiente, trazendo um fomento à biodiversidade, criação de habitats que permitem a riqueza e a interação de diferentes espécies no nosso meio urbano. As estratégias que são práticas no design do paisagismo sustentável. Como que a gente articula, né, essas estratégias para o paisagismo? Através de materiais e recursos sustentáveis, né? Segundo Gilbert 2016, o uso de insumos locais, naturais e de baixo impacto para reduzir a pegada de carbono e apoiar a economia regional. Muitas vezes nós não vemos uma valorização, né, da mão de obra local e até mesmo dos materiais locais. A gente sempre se espelha no que está fora, no que está em outras cidades ou até fora do Brasil. Os espaços multifuncionais, segundo o GIL 2013, são áreas adaptáveis que mudam conforme a dinâmica da comunidade, servindo ao lazer e ao suporte ecológico simultâneo. A arborização e os usos de espécies nativas, segundo Harry Lorenzi, de 1992, através de escolha de plantas nativas que são adaptadas às condições locais para diminuir a manutenção, economizando assim água e alimentando a fauna local. É muito importante em determinadas questões paisagísticas, por exemplo, parques, né? Questões paisagísticas que são trabalhadas até em escolas, enfim, o uso de árvores frutíferas. Claro, nós temos que se preocupar se elas não estão próximas a uma área de caminhada, né? Quando o fruto cai, né? A gente tem um resíduo que pode vir a ocasionar em problemas. Entretanto, se bem pensado, bem planejado, a gente consegue articular essas árvores frutíferas também no nosso paisagismo. E é uma estratégia prática de design, até mesmo para alimentar e para trazer a fauna para os nossos projetos. É como se tivesse uma integração entre a flora e a fauna. As infraestruturas verdes avançadas, como comentamos, os corredores ecológicos, que é uma estratégia de Bennett 2003, são as faixas de vegetação que funcionam como pontes, conectando fragmentos florestais e parques urbanos, os telhados e paredes verdes,
que são um conceito de Hewlett e Scobart, de 2009, que aproveitam as superfícies construídas, né? O isolamento térmico, a absorção da água da chuva e a atração da biodiversidade para esses espaços. O manejo hidrológico sustentável que traz a drenagem urbana, como exemplo os jardins de chuva de Lisal, em 2008, tem um baixo custo, são fácil, né, uma manutenção fácil e são projetados para receber água, desacelerar e filtrar essa água das superfícies que são impermeáveis, antes que essa água atinja os rios. E vocês acham que isso é apenas paisagismo ou entra em uma questão de infraestrutura urbana? Essas questões comentadas, vocês acham que vão além do paisagismo? Eu acredito que complementam também infraestrutura urbana. Vejam como o paisagismo abraça também questões urbanísticas da cidade. Temos também as bacias de detenção, que são conhecidas como piscinões. Segundo Batista Nascimento e Bart, 2015, são reservatórios temporários essenciais para o controle de cheias, redução do escoamento superficial rápido e decantação dos poluentes. Então vejam que interessante, eu acabo criando também uma evotranspiração nas minhas cidades. E agora, falando de dimensões sociais relacionadas à mobilidade, comunidade e educação. A mobilidade sustentável, segundo Littman 2017, integra as ciclovias, calçadas para diminuir a dependência de combustíveis fósseis e conectar as pessoas aos espaços naturais, tendo assim participações comunitárias, educação ambiental que prevêem o uso de hortas, jardins comunitários como laboratórios vivos para ensinar a ecologia. Eu comentei com vocês em uma das nossas aulas quando a gente estudou sobre questões, por exemplo, das hortas comunitárias. Tem um exemplo em Toledo, num bairro onde o avô do meu marido mora. Eles têm essa horta comunitária e foi até uma iniciativa deles. Eles criaram essa horta comunitária, né? Conversaram com o dono do terreno, e isso, pessoal, algumas prefeituras trazem como contrapondo até as pessoas que utilizam terrenos baldios como hortas comunitárias, eles até diminuem o custo do IPTU dessas áreas. Então vejam que estratégia interessante e que fomenta todas as pessoas, auxilia todas as pessoas do bairro, trazendo fortalecimento de sentimento de pertencimento, zeladoria e responsabilidade sobre a responsabilidade coletiva sobre o espaço público. Conclusão: a sustentabilidade urbana representa uma das maiores demandas das cidades contemporâneas. O paisagismo sustentável surge como uma ferramenta essencial para integrar natureza e urbanização, promovendo assim o conforto ambiental, a biodiversidade, qualidade de vida e resiliência climática. O profissional do paisagismo vai assumir um papel estratégico na construção de cidades mais verdes, inclusivas e preparadas para os desafios do futuro. Agora, pessoal, eu trouxe o nosso questionário, como sempre, né, para a gente discutir algumas questões relacionadas à sustentabilidade urbana e ao paisagismo, né? Questões mais avançadas, mais difíceis. Um bairro apresenta 85% de sua superfície impermeabilizada, baixa cobertura arbórea e recorrentes alagamentos após eventos de chuva intensa. Qual seria a medida, né, apresentada a maior efetividade para atuar simultaneamente na causa e na consequência do problema? A.
construir galerias pluviais. B. Ampliação da canalização dos córregos. C. Implantação de jardins de chuvas, áreas permeáveis e arborização urbana. Ou D. Aumento da largura de vias. E E. Construção de estacionamentos verticais. Como que a gente ia atuar, né, em questões de baixa cobertura arbórea, baixas árvores e recorrentes alagamentos? Então, a alternativa correta é a letra C, através de implantação de jardins e chuvas, áreas permeáveis e de arborização urbana. Uma questão adaptada do ENAD, pessoal. Segundo os princípios de infraestrutura verde, os parques urbanos devem ser entendidos como A. Equipamentos destinados exclusivamente ao lazer. B. Áreas de preservação isoladas. C. Elementos multifuncionais capazes de fornecer serviços ecossistêmicos. D. Espaços de valorização imobiliária apenas. Ou E. Reservas territoriais para futuras expansões. Os parques urbanos, eles servem por quê? Né? Também muito simples. Letra C. Elementos multifuncionais capazes de fornecer serviços ecossistêmicos, porque eles abrangem vários ecossistemas. A crítica de Jane Jobs ao planejamento urbano modernista estava relacionada principalmente à existência de áreas verdes. B. Verticalização. C. Segregação funcional das cidades e perca de vida urbana. D. Utilização de espécies exóticas, desculpem. Ou E. Drenagem urbana. Mais uma vez, pessoal, letra C. Segregação funcional das cidades e perca de vida urbana dentro das nossas cidades. A implantação de um corredor ecológico urbano possui como principal funcionalidade A. Reduzir custos de pavimentação. B. Conectar fragmentos de habitats favorecendo fluxos ecológicos. C. Criar áreas comerciais. D. Melhorar tráfego de veículos. Ou E. Aumentar densidade urbana. Então, os corredores ecológicos, pessoal, alternativa B, eles servem conectando fragmentos de habitats, favorecendo assim os fluxos ecológicos de ir e vir. Uma prefeitura pretende substituir uma praça arborizada por um estacionamento asfaltado. Do ponto de vista da sustentabilidade urbana, qual será o impacto mais provável? Então, o que vai acontecer? A. Redução de temperatura superficial. B. Aumento de infiltração da água. C. Intensificação das ilhas de calor e aumento de escoamento superficial. D. Ampliação da biodiversidade. Ou E. Melhora da qualidade do ar. Então, claro, se a gente substituir uma praça arborizada por um estacionamento asfáltico, nós vamos ter intensificação das ilhas de calor e aumento do escoamento superficial nos ambientes. Para Jane Jobs, as cidades sustentáveis dependem principalmente de separação rigorosa dos usos urbanos, alternativa A. Alternativa B, da predominância do automóvel. Alternativa C, da diversidade de usos e da vitalidade dos espaços públicos. Alternativa D, da redução de densidade populacional. Ou E, eliminação do comércio local. Jane Jobs prezava a diversidade de usos, da vitalidade e dos espaços públicos, que a gente conseguisse trazer vida e uso para esses espaços públicos também. Alternativa C, pessoal. O conceito de urbanismo sustentável, desenvolvido por Douglas Farr, enfatiza A. Expansão urbana horizontal. B. Integração entre sustentabilidade ambiental, social e econômica. C. Exclusão de espaços verdes. D.
crescimento econômico acima de questões ambientais, ou E, mobilidade baseada exclusivamente no automóvel. Então, o FAR, pessoal, ele pregava integração entre questões sustentáveis ambientais, sociais relacionadas às pessoas e econômicas. Alternativa B. GEL diz que os espaços urbanos de qualidade devem priorizar A. Automóveis, B. Grandes estacionamentos, C. Escala humana e convivência social, D. Verticalização máxima ou E. Infraestrutura viária pesada. Então, segundo o GEL, né, a gente deve priorizar a escala humana nos espaços e convivência social, sendo a correta alternativa C. Em um projeto de praça pública sustentável, qual seria a solução que apresenta maior coerência técnica? A. Piso totalmente impermeável. B. Gramado ornamental de alta irrigação. C. Espécies nativas, áreas permeáveis e captação de águas pluviais. D. Retirada de vegetação, aumentando assim a segurança. Ou E. Canalização de águas de chuva para redes públicas. Isso também, pessoal, é algo frequentemente utilizado, canalizar as águas de chuva para a rede pública. Não é interessante, ok? Mas nessa questão, a alternativa correta é trabalhar com espécies nativas, áreas permeáveis e também a captação de águas pluviais. Qual estratégia vai contribuir diretamente para a eficiência energética das edificações? Alternativa A: uso de concreto escuro nas fachadas. B: arborização para sombreamento e ventilação natural. C: supressão de árvores próximas. D: ampliação de áreas pavimentadas. Ou E: redução de áreas verdes. A alternativa correta é a alternativa B: arborização para sombreamento e também ventilação natural. Aqui, pessoal, associe corretamente X-Camp, jardim de chuva, corredor ecológico e telhado verde. Conectividade entre habitats, né? 3. Corredor ecológico. Então, já temos ali a alternativa A e E. Redução de necessidade de irrigação, retenção e infiltração de águas pluviais, isolamento térmico e redenção hídrica, redução da necessidade de irrigação. É a técnica Xeriscamp. Então, 3, 1, a nossa sequência correta é a alternativa A. 3, 1, 2 e 4. Vamos ver se confere. Alternativa 2, né? Retenção e infiltração de águas pluviais, conecta com o jardim de chuva. E alternativa 4, isolamento térmico, né? Através do telhado verde e retenção hídrica. Questões de verdadeiro ou falso. Assinale, né? Analise as alternativas 1. Jardins de chuva reduzem o escoamento superficial? 2. Espécies nativas geralmente exigem menos manutenção? 3. Telhados verdes contribuem para o conforto térmico? 4. A impermeabilização do solo favorece a recarga dos aquíferos. Qual será que está correta, pessoal? A 2 e a 3, né? Alternativa B: espécies nativas exigem menos manutenção e os telhados verdes contribuem para conforto térmico. Desculpem, são as questões corretas. As chamadas soluções baseadas na natureza, Nature-Based Solutions, diferenciam-se das obras convencionais, porque A. Eliminam as necessidades de planejamento. B. São exclusivamente decorativas. C. Utilizam processos ecológicos para enfrentar problemas urbanos. D. Possuem maior impacto ambiental. Ou E. Não possuem função hidráulica. A correta é a alternativa C. Eles utilizam processos ecológicos para
enfrentar os problemas urbanos. As soluções que são baseadas na natureza. Os serviços ecossistêmicos fornecidos pela arborização urbana incluem a. Apenas produção de sombra. B. Apenas captura de carbono. C. Regularização climática, melhoria da qualidade do ar, abrigo para fauna e infiltração hídrica. D. Apenas redução do ruído. Ou E. Apenas benefícios estéticos. Então, os benefícios e serviços ecossistêmicos que a urbanização traz são: letra C, regularização climática, melhoria da qualidade do ar, abrigo para faunas e também auxiliam na infiltração hídrica. A instalação dos piscinões urbanos deve ser entendida como: A. Solução definitiva para enchentes. B. Medida compensatória de controle hidrológico que reduz picos de vazão. C. Equipamento paisagístico. D. Estratégia de conservação da biodiversidade. Ou E. Sistema de abastecimento público. Os piscinões são uma medida de compensação, compensatória do controle hidrológico, que reduz os picos de vazão. Alternativa B. Praças, parques e corredores ecológicos devem ser compreendidos como infraestrutura urbana e não apenas como elementos paisagísticos. Desempenham funções essenciais ao funcionamento da cidade, atuando no controle de águas pluviais, mitigação das ilhas de calor, conservação da biodiversidade, melhoria da qualidade do ar, promoção da saúde pública e fortalecimento da mobilidade ativa. Portanto, possuem um papel estrutural equivalente a outras infraestruturas urbanas. Você foi contratado para redesenhar um bairro que apresenta baixa cobertura vegetal, temperatura elevada, enchentes frequentes, poucos espaços públicos e dependência do automóvel, Uma tarefa de casa. Apresente 4 intervenções paisagísticas sustentáveis, justificando tecnicamente cada uma delas. O que vocês fariam enquanto paisagísticos, tendo esse cenário aqui? Podemos trabalhar com questões de arborização, jardins de chuva, corredor ecológico, ciclovias, calçadas verdes. Como vocês trabalhariam, pessoal? Por fim, as metas de aprendizagem dessa aula seriam compreender os conceitos de sustentabilidade urbana, identificar os impactos da urbanização sobre o meio ambiente, analisando o papel do paisagismo na construção das cidades sustentáveis, aplicando estratégias de infraestrutura verde e gestão hídrica, valorizando a biodiversidade e o uso de espécies nativas, reconhecendo a importância da educação ambiental e participação comunitária, desenvolvendo propostas de intervenção sustentável em espaços urbanos, integrando princípios ambientais, sociais e econômicos em projetos paisagísticos. Aqui eu deixo o gabarito também, pessoal, se vocês tiverem dúvida, quiserem responder as questões. E por hoje seria isso, pessoal. Renan, você tem mais alguma colocação? Não, prof. Muito obrigado pela aula. Eu acho que podemos finalizar. Então, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.